because the first week of shooting we did with Andy is gone. Here's his precious memory. You weren't a second unit director in those days. You were an actor. You were an old-fashioned artist. É engraçado porque eu já vi esses filmes 1 milhão de vezes e, putz, me arrepiei, cara, sei lá, mais de 10 vezes ali em todas as cenas. Nossa senhora, é foda. Eu achei foda. Eu te falei que a primeira vez que eu vi esse filme foi em VHS, né? Não vi no cinema. Sério? Sim. Meu primo me mostrou. Ele falou, não, assiste esse filme aqui, é muito foda, Senhor dos Anéis, não sei o quê. Aí eu assisti, eu não gostei a primeira vez, eu lembro de ter assistido depois no Cine Clube da escola também. Aquele negócio, você não assiste direito, né? Tem uma galera fazendo algazarra e tudo mais. Aí, conforme eu fui assistindo as outras vezes, que eu realmente passei a gostar pra caramba. E é foda porque, porra, TNT passa direto. Tem os filmes em Blu-ray, já vi 1 milhão de vezes também. Acho que ver no cinema é outro negócio. É verdade. Paguei meu pecado. Bom, são quase 6 horas da manhã. E pra quem não sabe, eu decidi assistir o Hobbit lá em São Paulo, porque eu acho que não tem nenhum cinema aqui no Rio que faça jus a esse lançamento. Então eu tô indo pra lá agora. Estou acordando cedo pra caramba. E eu tô indo pra assistir no Cinépolis JK Iguatemi, que me falaram que era um cinema bem bacana lá em São Paulo. E aí, pô, vou assistir em IMAX 3D, 48 quadros por segundo. Vamos ver se realmente vai valer a pena. E, pô, essa sensação no final do dia, cara, mas a empolgação já tá tomando conta de mim, já não para de tocar na minha cabeça lá, ó. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, the pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night, the fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light. I cannot guarantee his safety. Understood. Nor will I be responsible for his fate. Bom, finalmente chegou a hora, falta muito pouco e eu só espero melhor, assim, extremamente expectativo, extremamente ansioso. Então, assim que a gente voltar a se falar, já vai ser com as minhas impressões sobre o filme. Valeu? Here's Bilbo Baggins. Bagginses. What is that? Bagginses. Precious. E enfim, em 2008, depois de muitas brigas judiciais entre o Peter Jackson e a New Line, dizendo que a New Line estava devendo, entre MGM que não sei o que tinha os direitos, entre os herdeiros do Tolkien, enfim, uma bagunça toda, foi anunciada a adaptação de O Hobbit, o livro que o Tolkien escreveu antes de Senhor dos Anéis, com o objetivo de entreter os filhos dele com uma linguagem muito mais tranquila do que o Senhor dos Anéis, uma linguagem mais gostosa, infanto-juvenil. E é a primeira vez que a gente vê o anel, um anel que só depois a gente iria saber o estrago que ele ia fazer e a quem ele pertencia, né? Ao Dark Lord Sauron. Bilbo Baggins. I'm looking for someone to share in an adventure. A principal polêmica em relação à adaptação do Hobbit foi com certeza a decisão de não mais fazer 2 filmes e agora fazer 3 filmes. Muita gente, e eu incluso, achou que seria um exagero por parte do Peter Jackson pegar um livro de 300 e poucas páginas e estender para 3 filmes e uma trilogia. Eu mudei um pouco a minha opinião depois que eu li uma declaração do Peter Jackson falando que eles iam pegar conteúdo dos apêndices do Senhor dos Anéis, onde realmente tem a parte que fala sobre a história do Thorin
Escudo de Carvalho, e toda a história dele pregressa, a questão do dragão Smaug, tudo tem muito mais background em relação à história que é contada no Hobbit, que é mais simples. E nos apêndices, o Tolkien expandiu isso, falando muito mais sobre como realmente aconteceu essa guerra, fala pouco sobre o Thror e o Train, que são o avô e o pai do Thorin Escudo de Carvalho. Então realmente dá uma outra dimensão para essa história dele querer ir na Montanha Solitária, reaver o tesouro dele, reaver Erebor, que foi dominada pelo Smaug, que é como é contado no Hobbit. Além de falar também da história do Necromante, que é a entidade, o espírito, ou que seja, do Sauron, que remanesceu depois que ele foi derrotado pelo Isildur naquela guerra que a gente viu no Senhor dos Anéis. Eu não tenho nada contra, porque justamente o universo do Tolkien é enorme e isso foi feito no Senhor dos Anéis. Se você não sabe, a história do Aragorn e da Arwen, que a gente viu no filme, no livro, não aparece daquela forma, também aparece nos apêndices. Então não tem problema em relação nenhum a isso. E aliás, a abertura do filme, que é justamente em Erebor e com toda a ascensão dos anões, é uma das coisas mais lindas que eu já vi no cinema. Cara, impressionante. Você lê o livro, você não consegue imaginar o que esses caras fazem no filme. É uma coisa grandiosa, mostra que a Terra-média já foi um reino em ascensão, já foi um reino que teve muita glória, e o que a gente vê no Senhor dos Anéis é ruína, decadência, é o fim já quase da Terra-média. To dungeons deep and caverns old. Uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer com o Hobbit é justamente o que não aconteceu com o Senhor dos Anéis. Não tem a transposição do espírito do livro para o filme. O livro do Hobbit, sim, é um livro muito mais infantil, ele é muito mais leve e tudo mais, então, realmente, essa adequação de linguagem em relação ao que a gente viu de Senhor dos Anéis, e para a maioria das pessoas que não leu o livro, a pessoa poderia, de repente, achar muito estranho ter uma linguagem no Senhor dos Anéis, aí vai ver o Hobbit, é uma coisa totalmente diferente, então é interessante esse nivelamento, mas uma coisa primordial no livro do Hobbit é que ele fala sobre um hobbit, ele fala sobre Bilbo Bolseiro e fala toda a jornada do Bilbo, desde ele sair do condado, sair do conforto do lar dele e crescer e virar um cara que quer aventura, aquele cara que a gente vê no começo dos Senhor dos Anéis e também no começo do Hobbit, já idoso, falando I wanna see the mountains, Gandalf. Mas não há essa construção no filme, isso foi a minha maior decepção com o Hobbit. Você tem parte do filme justamente por condensar essas questões do necromante e do Conselho Branco. Isso tira um pouco o foco, às vezes a gente fica muita parte do filme sem ver o Bilbo. Isso me incomodou muito, e o final do filme, o grande momento do filme é justamente o Bilbo se tornando uma peça-chave para o grupo do Thorin. Só que a construção disso não é bem feita. No momento você vê o Bilbo, não sei se eu vou sair nessa missão com vocês, que não sei o que, eu não quero sair da minha toca, eu não sou esse hobbit que vocês estão pensando que é. E aí no outro momento o cara já tá indo, já tá entrando, já tá encarando monstros, que não sei o que, e o final tá tendo uma atitude que eu fiquei assim, que isso, cara? Que é isso? Can't just go running off into the blue. I am a Baggins. Wait! Of Baggins. É muito estranho. Principalmente, você tem no Hobbit 3 histórias diferentes. Você tem a história do Bilbo, você tem a campanha do Thorin e você tem essa história do Necromante. Então são 3 histórias que estão... uma hora dá um foco em cada uma e uma não conversa muito bem. E eles decidiram colocar nesse bolo o Radagast e o Castanho, que também é da linhagem dos Maiais, lá junto com Gandalf e Saruman, e que não agrega muito ao filme. Eu acho, na verdade, que ele ficou bem destoante, ficou bobão, assim. E as partes dele no filme também não agregam muito. Ele aparece um pouco, fala algumas coisinhas e tal, não sei o quê, e some também. Não sei se eles vão trazer de novo nos outros filmes, mas o Radagast, na verdade, ele aparece muito no Senhor dos Anéis. Então eles resolveram pegar essa parte que não apareceu no filme, na trilogia original, e jogar agora no Hobbit, tentando amarrar com a história do Necromante, mas que pra mim também não funcionou muito bem. Bom, como já deu pra perceber, eu não gostei dessa parte do Necromante no filme. Eu acho que ele realmente perde o foco, quebra o ritmo do filme pra falar uma história que não tem muito a ver, que tá sendo apresentada desde o começo. E uma das coisas que eu mais queria ver em relação a essa parte do Necromante era justamente o Conselho Branco, que é quando o Gandalf chega em Valfenda e tem a reunião dele com o Saruman, a Galadriel e o Elrond. Eu tava louco pra ver o Saruman, porque, como a gente bem sabe, o Christopher Lee já tá aí, 90 e poucos anos, já tá bem velhinho. E você vê que ele fala um pouco mais pausadamente, as cenas dele são todas sentadas. E é muito bacana, eu fiquei bastante emocionado quando ele apareceu a primeira vez em tela. Infelizmente,
toda essa parte, a cena dele, o diálogo dele não acrescenta muito a história, fica destoante, quebra o ritmo. Cara, foi uma decepção muito grande. Toda essa parte do Necromante, toda essa condensação do enredo do Hobbit. Infelizmente, o roteiro, que era uma coisa que foi muito elogiada na trilogia do Anel, aqui numa Jornada Inesperada falhou. Mr. Bilbo, where are you off to? I'm going on an adventure. Por essa altura você já deve estar achando que eu odiei o filme, mas eu não odiei. Cara, eu acho meio impossível odiar um filme do Senhor dos Anéis. E eu tava muito louco pra voltar à Terra-média, voltar a ver aqueles personagens, voltar a ouvir a música do Howard Shore, que não tá tão inspirada quanto a do Senhor dos Anéis. De vez em quando ele pega aqui um trechinho da música dos Hobbits, aí pega ali a música do Anel, aí pega a música do Aragorn quando vai aparecer os momentos do Thorin. Então tem um monte de coisinha assim que sempre te remete à Sociedade do Anel, que é legal, mas eu acho que a trilha em si tava um pouco inspirada. Mas de qualquer forma eu tava muito ansioso, muito louco pra voltar a ver esse mundo. E o filme, cara, vamos falar a verdade, apesar dessas partes, como eu falei, que peca em questão de passar mais o espírito do livro, como um todo é uma grande viagem de volta à Terra-média, né? E o Martin Freeman como Bilbo também tá mandando muito bem. Na verdade, eu acho que todos eles, o Martin Freeman como Bilbo, o Ian McKellen como Gandalf tá muito melhor também, porque ele agora tá muito mais solto, ele tem muito mais ação, muito mais cenas e tudo mais, então tá mandando bem pra caramba. E a caracterização dos anões também tá indo bem legal, todos eles estão muito bem caracterizados, com os trejeitos e tudo mais. Infelizmente, isso já é uma outra crítica, não há tanta... Eu achei que teria mais tempo dos anões em tela para as pessoas saberem quem é cada anão, o público comum, entendeu? Saber quem é cada anão. O Bifur, por exemplo, não tem nenhuma fala no filme, Bombur também eu acho que não tem. Então, pô, sei lá, né? Não custava nada ter um pouquinho de fala entre eles, mas de qualquer forma estão muito bem caracterizados, as cenas deles são muito divertidas. E o Thorin tá, cara, brilhante. O Richard Armitage que tá fazendo o personagem, ele tá mandando muito bem. Realmente um líder. E tem umas cenas que eles colocaram extras, que também tem nos apêndices, e tem alguns diálogos do livro, que é muito legal, cara, que realmente passa o espírito de líder e realmente passa aquela... por que ele quer tanto retomar Erebor, porque ele quer tanto acabar com os Smaug. Então tudo isso aí ajudou a dar um background muito legal no personagem. Então isso é muito bom no livro. Eu acho ele meio escroto, até meio arrogante. No filme ficou legal a maneira como ele ficou condensado. Realmente às vezes dá até vontade de falar, cara, eu vou seguir com esse cara, eu vou ir junto lá pra Montanha Solitária e enfrentar um dragão vermelho, que é uma tarefa que muitos não considerariam sábia, como diz o Elrond. So this is your purpose, to enter the mountain. What of it? There are some who would not deem it wise. E claro, eu não poderia fazer esse vídeo aqui sem deixar de falar dos 48 quadros por segundo. Mais uma polêmica envolvendo o Hobbit, como se precisasse. E eu digo o seguinte, cara, eu fiquei totalmente impressionado com 48 quadros por segundo, cara. É incrível, as imagens são muito mais fluidas, cara. Não parece que você tá vendo um filme, entendeu? Parece que a tela ali é uma janela que você tá olhando pra Terra-média. Os movimentos dos personagens, a câmera, a maneira como ela vai passando, é uma coisa assim que eu não consigo nem te dizer, nem consigo nem te passar essa sensação. As coisas saltam muito mais a sua imagem, saltam muito mais, ficam muito mais vivas, e é realmente impressionante. E por causa de tanta definição que você vê em tela, ela acaba revelando alguns defeitos de efeitos especiais em Hobbit. Dá pra perceber isso, principalmente nas cenas de chroma key, você vê, e uma coisa também, às vezes, de movimento, porque quando você também tem, às vezes, menos quadros, você tem uma coisa chamada motion blur. Então, quando alguma coisa é lançada e algum movimento tá acontecendo, um borrão que você vai ver nesse movimento acaba te dando a percepção do movimento. Então a coisa também você vê de um jeito até um pouco mais natural. É engraçado isso. Só que nos 48 quadros por segundo você dá pra perceber que não tá ali, sabe? Isso daí tá muito feio. Mas, cara, é uma tecnologia que tá sendo lançado esse filme, então vai ser evoluído. O James Cameron já falou que tem interesse em fazer Avatar 2 nessa tecnologia. Eu torço muito por isso, cara, eu vi com muito bons olhos. E, é claro, os 48 quadros por segundo com o 3D. Cara, o 3D do Hobbit, sem sacanagem, é o melhor 3D que eu já vi num cinema, que além de você ter aquela profundidade bacana, certo? Da tela pra trás, onde você vê mais a profundidade do cenário, também tem coisa que vai na tua frente. Então, sim, bobagem. Às vezes você vê, tá lá o Bilbo, pega o cachimbo, solta a fumacinha, cara, a fumacinha é 3D, cara. Tem um pouquinho dela que tá mais pra frente, tem um pouquinho que tá mais pra trás, tá a casa dele mais ainda, tem
é uma coisa assim, cara, de louco. Você sempre fica na dúvida se, não, vou ver em 3D, vou ver em 3D. Cara, o Hobbit deve ser visto em 3D com certeza. E se você puder ver em 48 quadros por segundo, também recomendo. Cara, te ajuda mais ainda a ser levado pra Terra-média. Eu fiquei totalmente embasbacado. Loyalty, honor, a willing heart. I can ask no more than that. O Hobbit é um filme que não tá tão redondinho, não tá bem amarrado, parece que muitas coisas foram decididas na hora. A gente tem que considerar que essa decisão de mudança para 2, 3 filmes foi feito enquanto o filme já estava em pós-produção, tanto que se você pegar por algumas artes, o filme ia terminar com eles fugindo lá dos Elfos Jangadeiros e não aconteceu, acabou bem antes. Então dá pra ver que o filme não foi tão redondinho, não foi... O que tá no ar não foi exatamente o que foi pensado. Mas tudo bem, isso não compromete tanto o filme continua sendo excelente. Eu, como um fã da Terra-média, não tenho como não achar isso. Eu tô louco pra ver o filme de novo e eu acho que todo mundo tem que assistir em 3D, assistir em 48 quadros por segundo, que é realmente muito foda. E eu acho o seguinte, todos esses problemas de foco, de enredo, das coisas não estarem tão bem amarradas, isso vão estar no Desolação do Smaug e no Lá de Volta Outra Vez, os 2 próximos filmes. Essas coisas vão estar corrigidas. Se o filme não tá tão bom e ele tem defeitos como eu citei aqui, é porque os caras colocaram a expectativa lá no alto, enquanto todos esses outros aí estão aqui num nível um pouco mais abaixo. Então, você que não acompanha o canal do Jovem Nerd, eu vou ter que parafrasear o Azaghal, que ele falou a seguinte questão em relação ao Hobbit, olha só. Coisa eu acho que não sei, essa até... meu irmão, cala a boca. Cala a boca, cara. Todo mundo, todos os filmes, cala tudo. Cala a boca. Cala a boca. O Gaveta pode até botar assim, olha, todos os títulos de filme de 2012 aqui, e de repente, veio o Hobbit. Vingadores, Batman, cala a boca. Então é isso, cara. Cala a boca todo mundo, cara. O Hobbit é foda e o próximo filme vai ser mais foda, então cala a boca e não vem com esse papinho. Porque o Hobbit não sei o quê. Porque o filme é isso, porque o filme é aquilo. Cala a boca. Cala a boca todo mundo. Calma aí, não acaba não, vai embora não, o vídeo ainda não acabou, eu quero falar com você antes de você ir embora. Talvez a música já te dê a dica do que é. Não, essa não. Essa porra não, tira isso aí, coloca a outra. Qual a música direito dessa merda? Isso. Agora sim eu posso falar com vocês, porque esse é o último Cala a Boca Ricardo de 2012, então nada mais justo do que deixar aqui meu Feliz Natal e o meu Feliz Ano Novo pra você que acompanha o canal, acompanhou o Território Nerd, começou agora, já tinha o blog antes, você acompanhava o blog antes e agora começou a acompanhar o canal em junho agora de 2012 e tem acompanhado os vídeos, tem dado seu curtir, tem adicionado favoritos, tem compartilhado, o canal passou de 30 assinantes que tinha no começo para agora quase 600, então foi um crescimento bacana. Eu tô muito feliz, fico muito feliz por cada comentário que eu recebo, por cada reply no Twitter, por cada comentário no Facebook. Então, cara, muito obrigado mesmo a todos vocês que compartilham, que dão apoio pro Território Nerd, que gostam do canal, que gostam do que eu faço aqui. E que a gente continue junto em 2013, porque com certeza o Cala a Boca Ricardo não vai parar, crescer cada vez mais para atingir cada vez mais pessoas e mandar essa mensagem cada vez mais longe, ok? Então é isso aí, pessoal, e a gente se vê em 2013. Suas palavras depois dessa maratona para assistir o Hobbit. Valeu cada centavo. Valeu cada centavo, valeu cada gota de suor. Faria tudo de novo. Possivelmente faria ano que vem. Valeu o sono perdido também. Valeu o sono perdido. Sono a gente dorme e recupera. Mas momentos ficam. Oh, filho.